volta para o segundo bloco de Sobriedade Sim, hoje com o Robson, que é coordenador da Pastoral da Sobriedade, e é de São José dos Campos. Uma cidade boa toda a vida, né? É. Você é de lá mesmo? Não, na verdade... Você está morando lá agora por causa do Eu moro em trabalho. Jacareí, na Jacareí, verdade, né? Ah, tá. Que a diocese é É de São José dos Campos, né? Então, entendi. Tá. E aí você começou a usar a maconha, foi passando o tempo, foi só aumentando as quantidades, foi ficando também completamente dependente da maconha. Passou para outra droga? Passou para mais alguma coisa? Ela abriu a porta para você, Não, escancarou. Verdade, escancarou, né? Comecei ali tomando as caipirinhas do meu pai, e fui para a maconha, da maconha para os inalantes, né? Por diversos, né? A cola, thinner, benzina, né? O lança-perfume, tão famoso também, né? E até chegar na cocaína, né? E aí, ali foi o fundo do poço, né? E você ficou quantos anos nessa experiência trágica? Olha, do primeiro cigarro de maconha até eu entrar em tratamento foram 21 anos. Na verdade, o que aconteceu com ele é aquele fenômeno da desenvolvimento da tolerância. Então, na medida que é um fenômeno que acontece às vezes as pessoas não sabem. À medida que a pessoa começa a usar droga para sentir algum efeito, o organismo vai desenvolvendo a tolerância. E aí precisa usar mais droga para sentir o mesmo efeito. E engraçado que aí ela se engana achando, não, mas para mim não faz mal, eu posso tomar uma garrafa de uísque que não tem problema. Pois é. De repente ela toma uma garrafa e uma dose ela cai porque o organismo trêbada, dela já ficou né? tolerante Exato. à droga, né? E aí, na busca de aumentar ou potencializar o efeito, é a escalada da droga. Você começa com uma de menor efeito e vai aumentando até chegar na cocaína. E muitas vezes misturando várias, o que vai potencializando muito a Não, consequência. e é duro né? que, por exemplo, às vezes as pessoas usam as drogas com efeitos antagônicos. Exato. Né? Por exemplo, o cara... O que acontece muito hoje, Mônica? Muitas vezes os jovens que vão para uma balada, eles primeiro têm aquele momento que é chamado de esquenta, né? Então, começa a tomar uma bebida alcoólica, um vinhozinho, etc., para dar uma animada. Como o álcool é uma droga depressora, na hora de ir para a balada, ele está com sono. Já. Aí o que ele faz? Vai buscar um estimulante, Exato. aí a cocaína para... Né? Então, isso é complicado e as pessoas não têm noção disso. E não têm noção do que isso está acarretando ao seu organismo e ao seu cérebro. E muitas vezes eles acham que estão usando duas drogas juntas, como é o caso aqui que o Rossini falou, e que está só multiplicando por 2. E, na verdade, está potencializando isso muitas vezes mais, né? É como se você pegasse um carro e já ou saísse em quinta ou da quinta quisesse pôr ré sem acontecer nada. É impossível, né? O organismo da gente é uma máquina perfeita, ele não tolera essas coisas. Só que a pessoa faz uma vez, duas, três, fala, comigo não acontece, porque eu sei a minha quantidade, eu sei a minha capacidade, a minha medida. E não é assim, né? Um belo dia ele pode acordar com a medida fora do lugar, como ele imagina. Não, o Robson, que já tem essa experiência, está em comunidade terapêutica, está na Pastoral da Sobriedade, um dos indicadores de que a pessoa já está fazendo um uso abusivo, até com dependência de droga, é quando ele tenta negar e minimizar. Não, eu paro na hora que eu quero, eu tenho controle, não faz nada. Mas, na verdade, ele já está tentando evitar, reconhecer e admitir que já está fazendo problema. Né? Com certeza, né? A negação é a primeira, né? E aí, como é que você foi ficando cada vez mais envolvido com a droga, e aí? Então, essa questão de ficar cada vez mais envolvido com as drogas, a gente deixa de estudar, você deixa de andar com pessoas boas, deixa de participar de grupo de jovens, grupo, né? Muda totalmente a sua vida, né? E isso me levou para o submundo, né? E onde eu passei por um momento assim, lá na frente, né? Já depois de casado, né? Com filhos, aí eu vim a ser julgado por aqueles atos, né? Que você tinha cometido lá atrás. E fui Sua condenado. mulher sabia dessa sua trajetória? Não, ela sabia de uma trajetória, de uma parte da trajetória que eu bebia. Não, mas do seu uso de drogas, de drogas assim? Não. Não, eu sempre escondi dela. E aí você foi envolvido em algum processo, por quê? Por porte, tráfico? Não, por roubo mesmo. Roubo. Né?
eu tinha o prazer de usar a droga e para usar a cocaína é uma droga cara. Você não tinha Né, condições. não tinha pra recurso, eu isso. tinha que né, correr atrás, vamos dizer assim, que nem o pessoal faz. Né? Você chegou a ser preso? Fui. Respondi por 2 processos onde fui condenado. Né? E eu até falo, né, quando eu fui condenado, Deus já trabalhava nisso. Né? Com Deus já certeza. agia na minha vida. Né? Porque eu tinha 2 processos, um de furto e um de roubo à mão armada. Né? E fui condenado em 7 anos e 4 meses em regime semiaberto. Eu via gente que fez menos do que eu, situações, e pegava 8, 10 anos em regime fechado. Eu falava assim, eu não entendo, né? Eu não queria enxergar. E até que eu comecei a enxergar, porque quando eu fui para lá, fui condenado e fui cumprir pena, depois de 42 dias fechado, foi que eu caí em si. Que eu fui transferido para uma APAC, né? Lá de Jacareí, na época tinha a APAC em Jacareí. E lá era regime semiaberto. E lá foi que no dia que eu cheguei, no dia 25 de junho de 2002, foi que eu conheci a Irmandade do NA, né? O pessoal que levaram... Quem não sabe, NA é Narcóticos Anônimos. E levou uma programação lá e foi que eu comecei a entender que eu era uma pessoa doente, que eu não era nada daquilo que a sociedade me colocava, né? Te rotulava. Me rotulava, né? E aí eu fui entendendo e aí eu fui começando a entender, porque é um programa espiritual, né? E como eu já tinha um pé dentro da igreja, né? E porque eu já tinha sido acompanhado pelos vicentinos, aí eu fui querendo voltar cada vez mais para a igreja e em cima desse poder superior, né? Que a gente fala. Eu tinha realmente, né? Eu até falo até hoje, né? Eu tenho um poder superior que é Jesus Cristo, né? Tem nome, né? Tem nome e grande rosto, diferença né? da pastoral Então, da sobriedade né? para todos Né? os outros grupos de autoajuda é justamente esse. O nosso poder superior tem nome. Tem né? nome. É Jesus Cristo, aquele que cura, que salva e que liberta. Mas a gente volta já já, depois do intervalo.